mandamento mais importante. Certo dia, um especialista da lei se levantou para se opor a Jesus, para colocar Jesus à prova, com essa pergunta: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: O que diz a lei de Moisés? Como você entende? O homem respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força, de toda a sua mente, e ame o seu próximo como a ti mesmo. E Jesus diz: Está correto, disse Jesus, faça isso e você viverá. O que aquele especialista, vem falar com Jesus? Ele vem perguntar o que ele precisava fazer para ele herdar a vida eterna. Porque Jesus, ele pregava a vida eterna. Jesus pregava as boas novas de Deus. Então, meus amados, aquele homem, aquele estudioso vem até Jesus e pergunta o que ele precisava fazer para herdar a vida eterna. E aquele estudioso diz para Jesus: é necessário que você ame, Porque o estudioso, ele sabia, amados, ele sabia o que era necessário fazer. E ele vem até Jesus para testar o que Jesus ia fazer, Tudo bem, Patrícia? Glória a Deus pela sua vida. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração. Que não haja dúvida no seu coração do seu amor por Deus. Que não haja conflito em você mesmo sobre o amor que você sente por Deus. Então ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu sentimento, de tudo que você sente. Ame o Senhor seu Deus de toda a sua força. Ou seja, para amar a Deus verdadeiramente como nós precisamos, nós vamos precisar ter o nosso coração completo no Senhor, sem dúvida. Nós vamos precisar que a nossa alma, o nosso sentimento ame o Senhor. E nós vamos precisar ter força para amar o Senhor, porque haverá oposição à nossa posição de amar a Deus. Então, haverá necessidade de você ter força para amar o Senhor. E ame ao Senhor de toda a sua mente, porque às vezes nós começamos a pensar: será que é isso mesmo? Será que é isso que eu preciso fazer? Será que eu estou trilhando no melhor caminho para mim? Algumas pessoas já vieram até mim e me falaram: eu não tenho certeza se esse é o melhor caminho para minha vida. Se nós formos buscar tudo que Deus já fez para nós, Tavinho, se nós formos buscar tudo que Deus continua fazendo em nossas vidas, se nós formos buscar tudo que o Senhor já nos entregou por amor a nós, nós não vamos ter dúvida. Se a gente tiver a ciência de que o Filho de Deus foi entregue na cruz para nos salvar, para nos redimir dos nossos pecados, nós não vamos ter dúvida se isso é realmente o que devemos seguir. Então aqui, Jesus, ele confirma com aquele mestre da lei que o mandamento mais importante é amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e com todo o seu entendimento, Sônia. Então, isso é o mais importante. Se nós amarmos a Deus dessa forma que descreve aqui o livro de Lucas 10, versículo 25, nós estamos com a nossa caminhada em direção ao céu, à eternidade com Deus. Se nós amarmos o Senhor de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, com toda a nossa força e com toda a nossa mente, nós estamos caminhando para a vida eterna. Jesus confirma isso. Jesus confirma. Então, amados, é importante nós abrirmos o nosso coração e amarmos a Jesus com toda a nossa força. Mesmo que haja oposição,
Mesmo que haja vozes contrárias, mesmo que pessoas sejam contra, é importante nós amarmos a Jesus, amém? Amarmos a Deus de toda a nossa mente, de toda a nossa alma, com toda a nossa força e com todo o nosso coração. Que o nosso coração não esteja dividido, mas que nós possamos amar ao Senhor com toda a nossa força, amém, queridos? E aí a parábola do bom samaritano, ela cita sobre isso. O homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus: e quem é o nosso próximo? Porque aqui Deus fala que nós precisamos amar o nosso próximo como nós mesmos. E aí ele vem perguntar quem é o nosso próximo, e Jesus explica quem é o nosso próximo, tão importante para nós saber quem é o nosso próximo, porque como nós vamos amar o nosso próximo sem saber quem é ele, né? Jesus respondeu com uma história, prestem atenção. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó, quando foi atacado por bandidos. Então aquele homem estava vindo da cidade dele, de Jerusalém até Jericó. No meio do caminho ele foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as suas roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Então imaginem, amados, um homem estava descendo da sua cidade para uma cidade vizinha e no meio do caminho ele é atingido por inimigos que o atacam, tiram sua roupa, roubam tudo que ele tem, espancam o homem de tal forma que ele fica quase morto. Por acaso descia por ali um sacerdote. E aí nós vamos lembrar o que é sacerdote. Sacerdote é um homem da casa de Deus. É um homem que presta serviços diretamente no templo, no santuário construído para adorar ao Senhor. É um homem que leva as nossas adorações a Deus. Naquela época nós não podíamos falar diretamente com Deus. E existiam os sacerdotes, que eram aqueles que levavam as ofertas, os incensos, tudo até o Senhor. Era um homem de Deus na terra. E esse sacerdote, quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Ele não foi prestar socorro para o homem. Ele atravessa para o outro lado da estrada e ele começa a caminhar rápido, correndo daquela situação. Amados, um homem que prestava serviço ao Senhor, ele atravessa para o outro lado. Amados, quão é importante nós termos em nós a presença do Senhor, a bondade de Deus, caminhar conforme a vontade do Senhor. Nesse momento, aquele homem, aquele sacerdote que passava por ali, ele não foi capaz de parar a sua caminhada para socorrer aquele homem. E nós ficamos pensando, muito obrigada, Rony, pelo carinho, Deus abençoe. Nós ficamos pensando, amados, se realmente o coração dele estava no Senhor, se realmente ele servia ao Senhor, Sônia, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Porque se ele vê um homem caído na beira do caminho, quase morto, e passa direto, aonde está Deus na vida desse sacerdote? Amém? E Jesus continua explicando. Olha só. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Então ele não prestou socorro. Um levita, que também era um homem da casa do Senhor, era um homem que servia ao Senhor, era um homem que adorava ao Senhor, cuidava do templo, né? Mantinha o templo arrumado, limpo. Era um homem que tinha acesso à palavra de Deus. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Olha só, os dois homens que passaram por esse homem caído na beira do caminho,
era um homem de Deus, era um homem que caminhava dentro da casa do Senhor, que tinha uma constância na presença do Senhor. E ele também atravessa para o outro lado e passa longe. Então veio um samaritano. Samaritano eram aqueles que eram contrários aos israelitas. Eles não tinham amizade, era um povo que adorava outros deuses, era um povo contrário, né, aos israelitas. Então veio um samaritano e, ao ver o homem, teve compaixão. Foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria. Aquele homem que estava passando, que não tinha conhecimento da palavra do Senhor, que não conhecia os mandamentos de Deus, amados. Era um homem que seguia outros deuses. Era um homem que não tinha em si os princípios do Senhor. Ele passa por aquele homem jogado na beira do caminho. E ele pega aquele homem, trata os seus ferimentos, cuida daquele homem, enfaixa os ferimentos daquele homem e leva aquele homem até uma hospedaria. Ele oferece socorro para aquele homem. Obrigada, Rony, pelo baúzinho. Deus abençoe. Ele oferece, amados, socorro para aquele homem. Ele oferece cuidado para aquele homem. Leva-o para uma hospedaria onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: cuide desse homem. Se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual desses 3, Jesus pergunta, diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Qual desses 3 foi o próximo? Qual desses 3 deixou um pouco o que estava fazendo para cuidar daquele homem? Deixou a sua caminhada para cuidar daquele homem? Qual desses 3 foi o próximo daquele homem? Jesus ensina para aquele especialista da lei que estava indo ali perguntar para ele que o próximo é aquele que tem compaixão. O próximo é aquele que cuida do outro, que se preocupa com o outro. Aqui na live temos pessoas que estão sendo próximas uma das outras. Tem gente curtindo a live, tem gente levando a live para outras pessoas ouvirem. Tem gente dando oportunidade para que a palavra do Senhor chegue até outras pessoas. Isso é ser o próximo do outro. Isso é ser o próximo, isso é ter compaixão, isso é seguir a voz do Senhor, isso é seguir o que Deus envia para nós, o que Deus nos pede, que nós sejamos próximos uns dos outros, que nós tenhamos compaixão uns com os outros, que nós tenhamos cuidado uns com os outros, que nós tenhamos, amados, em nós um coração bondoso, que se vê alguém caído na rua, se vê alguém machucado, se vê alguém chorando, você vai lá e vai abraçar essa pessoa. Você vai perguntar se você pode ajudar com alguma coisa. Você vai se dispor a sair do que você está fazendo para socorrer alguém, Claudeci. Amém, amados? Isso é ser o próximo. E Deus nos manda amar a Deus em primeiro lugar e o próximo como a ti mesmo. E aí eu te pergunto, se fosse você que tivesse caído lá na beira do caminho, se fosse você que tivesse jogado lá, machucado, ferido, será que você precisaria de alguém para te ajudar? Será que você gostaria que as pessoas parassem para te ajudar? Amar o próximo como a ti mesmo é se colocar no lugar do próximo. É ver o que o próximo está sentindo, é ver a dor que ele está sentindo, é sentir a dor que ele está sentindo, é sentir, amados, que você pode ser útil para alguém, para colaborar com essa pessoa. Isso é ser o próximo.
Ser o próximo não é você olhar a cor da pessoa, a denominação da pessoa, a pátria da pessoa, qual o partido político que ela segue. Você não precisa de nada disso para ser próximo. Você não precisa conhecer a pessoa para ser próximo. Você não precisa saber qual a origem daquela pessoa para ser o próximo daquela pessoa. Você precisa simplesmente ter um coração cheio de compaixão, amados. Um coração com compaixão. Compaixão é um amor que te faz se mover. Compaixão é um amor que te faz sair do seu lugar e levar algo para o próximo. Isso é ter compaixão, queridos. Então Deus nos ensina a ser o próximo de qualquer um que precisar, ser o próximo de qualquer pessoa que estiver necessitando ao seu lado. Sabe, ontem no culto, ontem na minha igreja, no culto, acabou o culto e uma das pessoas veio me pedir para ungir uma foto, que naquela foto estava a foto da filha dela, e a filha dela estava tendo muitos conflitos, e ela veio me pedir para ungir aquela foto. E amados, eu posso até estar ocupada, eu posso até estar fazendo outra coisa, mas eu preciso ter um coração com compaixão de parar o que eu estou fazendo e atender o pedido de uma pessoa. Sabe, ungir a foto, orei com ela e abracei ela no final, falei, calma, vai dar tudo certo, confia no Senhor, conversa com ela, sabe, instrui ela a ter calma, a ter paciência, porque ela falou que a filha estava tendo muito conflito. Então, amados, em nome de Jesus, é compaixão, é amar, mesmo que você esteja na correria, mesmo que você esteja fazendo as suas coisas, mesmo que aquilo não vá trazer benefício nenhum para você. É amar independente do retorno, independente da troca. Nós não estamos aqui para trocar amor, amados, mas nós estamos aqui para amar independente das circunstâncias. E Deus nos mostra, através dessa parábola, que aquele homem que não conhecia os princípios bíblicos, que não conhecia a lei de Moisés, aquele homem que não conhecia, não andava, não caminhava nos caminhos do Senhor, ele teve compaixão daquele homem que estava jogado no meio do caminho e ele para o que ele está fazendo, trata as feridas daquele homem, joga aquele homem em cima do burro lá que ele estava caminhando, do camelo, do animal que estava transportando ele, e leva aquele homem até a hospedaria. E ele cuida, ele gasta dinheiro com aquele homem, sabe? Ele gasta o tempo dele, o amor dele, ele desvia o que ele estava fazendo, ele gasta dinheiro com aquele homem. Esse é o nosso próximo. Isso é o que Jesus nos ensina. Isso é o que Deus espera de nós, que a gente possa amar sem esperar nada em troca, porque o que vem de troca para nós é o olhar de Deus sobre nós, amados. Sabe, o que nós vamos receber em troca de amar o próximo, talvez não seja nem o reconhecimento dessa pessoa. Talvez ele não tenha dado nem um muito obrigado, a gente não sabe. Talvez a pessoa que você vai ajudar, ela não vai te reconhecer, sabe? Mas o reconhecimento vai vir do céu para você. E Deus é justo, Deus é fiel. Ele vai olhar para você e no dia que você estiver precisando, Ele vai ser o primeiro a enviar socorro para você. Sabe, amados, se nós tivéssemos um mundo que amasse mais, sabe, que olhasse mais para o próximo, que desse mais atenção ao próximo, se nós vivêssemos num mundo onde o amor estivesse acima de todas as coisas, não haveria guerra, não haveria luta, não haveria luto, não haveria, amados, confusão, não haveria estresse, sabe, porque o amor que nós podemos
entregar para o nosso próximo nos livraria disso tudo, amados. Entendem isso? Então, por isso que Deus nos mostra que o amor é tão importante. Por isso que Deus nos orienta a amar tanto. Porque é tão importante nós demonstrarmos amor um pelo outro, como nós demonstrarmos amor por Deus. Porque é um mandamento único, muito importante, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Porque Deus sabia que era importante a gente ter esse amor para a gente conseguir suportar, viver uns com os outros. Vocês conseguem entender isso, gente? Que o amor é muito importante. E o especialista da lei responde: aquele que teve misericórdia dele. Porque Jesus perguntou qual foi o mais próximo daquele homem. E o especialista falou: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: vai e faça o mesmo. Amados, a palavra de Deus ela é simples. Deus nos mostra através dessa história que amar o nosso próximo não é a gente escolher quem nós vamos amar, mas é amar quem está precisando do nosso amor. É amar quem está precisando de nós. Sabe, tem pessoas ao nosso redor que precisam às vezes de um bom dia. Outro dia eu estava andando na rua, eu estava indo, não sei aonde aqui, eu desci, estava indo numa padaria. Uma padaria nova que abriu aqui na minha cidade. E eu passei por um homem que ele estava tão triste, mas tão triste. Eu já conheço ele de vista aqui da minha cidade, sabe? Ele vive andando para lá e para cá. E eu vi que ele estava tão triste, ele não estava olhando para mim. A hora que eu passei, eu dei uma paradinha assim, botei a mão no ombro dele e falei: bom dia, querido, tudo bem? Sabe, e aquele homem ele começou a chorar, ele não parou comigo, ele começou a chorar e foi andando, e ele foi andando rápido, eu não fui atrás dele, mas eu vi que ele estava tão oprimido que eu dei um bom dia, dei um sorriso, e tudo aquilo que estava dentro dele veio à tona, ele começou a chorar, porque ele já estava assim, no limite dele talvez, né? Então, amados, às vezes um bom dia, às vezes um sorriso, sabe? Às vezes olhar um para o outro. Hoje as pessoas não se olham mais. Hoje as pessoas estão andando tão assim focadas no que elas precisam fazer na sua vida, no que elas são, na correria do dia a dia, que as pessoas não olham mais no olho um do outro, sabe? Às vezes passam pela rua e não cumprimentam, não falam nada, sabe? Não dão um bom dia. Então, amados, isso é o amor que Deus nos ensina. Esse é o amor que Deus espera de nós. Essa é a atitude que o Senhor espera de nós, sabe, Zaine, Elvira? Isso que o Senhor nos pede, Filho da Trindade. Individualismo, exatamente, estamos tão preocupados com o que temos que fazer para nós mesmos, né, na nossa rotina, que a gente se esquece às vezes de olhar para o próximo. E, amados, nesse dia eu vi assim a aflição dentro daquele homem, sabe? Nesse dia eu vi que aquele homem, talvez ele precisasse de um abraço, de muito pouco. Eu só não parei com ele porque ele saiu correndo, ele apertou o passo e foi embora. Mas talvez seja isso que ele estaria precisando, de um abraço, sabe? De sentir que existe, que ele está vivendo no meio de um povo que está com ele, que apoia ele, por mais que eu não saiba o que ele está fazendo, o que ele estava pensando, o que ele estivesse vivendo, amados. Às vezes um sorriso vai salvar uma pessoa.